ainda em pé como estamos, feche os seus olhos, coloque sua vida diante de Deus, seu coração diante do Pai, esteja falando com o Senhor nesta noite, que o Senhor possa estar ministrando ao seu coração, falando, que você esteja aberto, que você seja uma terra fértil, que os teus ouvidos, teu coração, teu espírito, alma e corpo estejam agora sendo tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus, de modo que você esteja pronto para receber o que da parte do Senhor Ele tem a nos entregar nessa noite. Coloque a sua vida diante do altar, a sua família, coloque os seus negócios, os seus empreendimentos, o seu trabalho, os seus estudos, coloque tudo isso diante do Senhor nessa hora. Esse é um momento importante, é um momento de você e Deus, de você poder estar abrindo o seu coração para o Senhor. A sua oração, as suas palavras autorizam o mover do Espírito na sua vida. Fale com o Senhor, ainda que não existam palavras, eu vou dar uma dica para você. A Bíblia diz que nós realmente não sabemos orar da maneira correta, não sabemos orar como convém, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Ele nos auxilia em nossas fraquezas, Ele vai te auxiliar nessa fraqueza também, ainda que você não saiba como expressar, o que dizer ao Senhor, mas abra os seus lábios, ainda que sussurrando, mas fale com o Senhor. Não perca esse momento tão precioso que nós temos nessa hora, de poder estar abrindo o nosso coração, abrindo a porta do nosso coração através dos nossos lábios. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, e como eu disse aqui, Senhor, nós não sabemos orar como convém, mas a palavra do Senhor diz que o Teu Espírito nos auxilia em nossas fraquezas e intercede por nós diante do Senhor com gemidos inexprimíveis. Senhor, ó Deus, ó Pai, que o Senhor possa mover cada coração, cada vida, Senhor, ó Deus, a contemplar Tua face, o Teu altar, a receber da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção. Senhor, ó Deus, ó Pai, que está sobre nós. Nessa hora eu repreendo todo o conselho das trevas, declaro, Senhor, ó Deus, que seja estabelecido neste lugar, nesta noite, sobre as nossas vidas, a vontade do Senhor, a vontade do Teu Espírito. Repreendo toda obra do inferno e ordeno que bata em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo espírito roubador da palavra, fora em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, de tristeza, caia por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que o Senhor, ó Deus, possa derramar sobre os nossos corações espírito de alegria. Senhor, ó Deus, vestes de louvor para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Chegaram alguns pedidos aqui agora, enquanto nós estávamos louvando ao Senhor, um pouquinho antes de começar. Pedido de oração, né? Terezinha Rosa Ramos, filha, vai fazer uma cirurgia na cabeça, é isso mesmo? Nós vamos estar orando por ela também. Irmãos, eu quero também pedir oração aqui nesse momento, por todos vocês que já colocaram aqui, por esse também, que foi manifestado aqui, e eu quero colocar também diante do Senhor, juntamente com a igreja, a vida de uma colega de trabalho da Paloma, que é a Raquel. Ela está com dengue, está internada, mas o quadro dela está se agravando. Nós vamos orar, repreender essa obra em nome de Jesus, declarar, profetizar vida sobre ela e sobre todos esses pedidos que aqui se encontram. Amém? A Rose e o Carlos estão com Covid, nós vamos orar por eles também. Tem mais alguém, irmãos? Mais algum pedido? Marcelino Cavalini, orar por ele. O que ele tem, irmão? Covid também? Em nome de Jesus, vamos orar. Amém, queridos? Vocês creem na oração? Creem no poder da oração? A palavra do Senhor diz: o que dois ou mais concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem será concedida pelo Pai. Eu creio nisso, amém, querido? Creio no poder da oração também. Então vamos orar. Quero que você levante sua voz. Se você quiser estender suas mãos para cá, fica à vontade. Tem muitos pedidos aqui, alguns já concretizados, mas nós queremos orar por aqueles que ainda clamam, amém? Que ainda estão no clamor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, ó Deus,
em perseverança por essas almas, por esses pedidos, por esses clamores, ó Deus, que se encontram aqui escritos, ó Deus, e no coração de cada pessoa, Pai, que colocou um papelzinho desse aqui, confiando, Senhor, ó Deus, no que Tua palavra diz, confiando, Senhor, ó Deus, no poder da cruz, do sangue de Jesus, que foi o preço pago, Senhor, pela nossa libertação, pela nossa cura, Senhor, ó Deus, por estes milagres. E nós, Senhor, invocamos o poder do sangue de Jesus sobre esses pedidos, invocamos, Senhor, ó Deus, ó Pai, o cumprimento da Tua bondade, da Tua vontade, Senhor, ó Deus, sobre esses pedidos e sobre essas pessoas que aqui foram apresentadas nessa noite, e declaramos, ó Deus, ó Pai, que o Teu poder e a Tua graça se manifeste sobre eles. Visita o Senhor onde quer que estejam nessa hora, remove toda a obra de enfermidade em nome de Jesus. Senhor, ó Deus, não importa se a origem é espiritual ou natural, Pai, nós damos ordem agora a toda doença, enfermidade que bata em retirada em nome de Jesus. Não importa de onde veio, nós ordenamos, ó Deus, ó Pai, que seja retirado em nome de Jesus, que bata em retirada todo espírito de enfermidade, toda sorte de doença, para a glória e honra do Senhor Jesus, e damos graças ao Senhor, que essas vidas, ó Deus, ó Pai, possam também reconhecer que foi o Senhor quem fez toda esta obra, em nome de Jesus. Aqueles que almejam por uma porta que seja aberta, meu Deus, abre as portas que conduzem à Tua vontade, e fecha as portas que tiram da Tua vontade, porque está escrito que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Louvado seja o nome do Senhor por isso, e nós declaramos isso sobre essas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos desde já, Senhor, pela cura, porque a Tua palavra diz que tudo que pedirmos em oração, crendo que recebemos, será assim conosco, e nós desde já, nós tomamos posse, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Quem crê, dê um aplauso aí ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, pode sentar, irmãos. Vamos para a palavra então, irmãos? Mateus capítulo 13, abre a sua Bíblia lá, se você trouxe ela. Se não trouxe, o João Lucas vai abrir uma bem grandona aqui para nós aqui. Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. A parábola do semeador, a partir do verso 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado me ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que,
vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Atendei vós a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por 1. Pai, que a Tua palavra renove a nossa mente, seja revelada no nosso espírito, de modo que possamos proclamar a Tua verdade e praticar a Tua vontade. Em Teu nome, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sei que o texto é um pouco longo, mas é muito conhecido no meio do povo de Deus. Por que ele é muito conhecido e já foi muito pregado? Porque trata-se da principal das parábolas, de acordo com Mateus. Não com o autor Mateus, mas quando nós estudamos Mateus, passamos a considerar a parábola do semeador a principal das parábolas. Porque quando você vai lendo o Evangelho de Mateus, você vai ver que logo a seguir começa uma série de parábolas, de ensinos de Jesus acerca do reino de Deus, acerca das coisas de Deus, certo? Começa uma série de parábolas. Então ela se torna a principal das parábolas por conta disso, certo? Por conta do contexto do livro de Mateus. Então nós temos aí a parábola do semeador. E algumas coisas interessantes nessa parábola, né? Ela nos faz refletir sobre vários pontos. Nós temos nessa parábola 4 tipos de solo, nós temos um semeador e um tipo de semente. Essa parábola fala sobre as diversas reações ao Evangelho, ou à própria palavra de Deus. Mas a grande pergunta dentro desse texto não se trata de identificar quais são as reações, mas sim em como você tem ouvido ou recebido a palavra de Deus. A parábola do semeador não é uma parábola sobre o semeador. A parábola do semeador não é uma parábola sobre a semente. A parábola do semeador é uma parábola sobre os 4 tipos de solo. Porque não há problema nenhum com o semeador, não há problema nenhum com a semente, mas há problema com a terra. A terra é o problema. Fala de 4 tipos de corações e 4 formas de receber a palavra. O que há em comum entre esses 4 tipos de solo que nós vemos? É que todos eles, ou todas essas pessoas, essas 4 pessoas, esses 4 corações, ouvem a palavra. Pode notar, todos eles ouvem a palavra. É por isso que eu fiz questão de ler o texto todo. Mas Jesus mostra que o problema não está em ouvir, mas em como você ouve. Com que coração você ouve. E nós vemos Jesus dizendo ali, que eles ouvem de mau grado. Por isso, vendo, não enxergam nada. Ouvindo, não ouvem nada. E não enxergando, nem ouvindo, eles não podem ser nem salvos, nem curados. Agora, presta atenção numa coisa. A primeira e a última tem 2 palavras interessantes, que é compreender.
compreender. O primeiro, ouve a palavra, não compreende, vem o maligno e rouba a palavra que foi semeada no coração. O último, que é a terra fértil, ele ouve a palavra, compreende e frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1. Notaram a diferença? Essa palavra compreende, ela é muito importante, porque se você for no Google agora e procurar o que significa compreender, você vai ver que o significado dessa palavra é conter em si. Um dos significados dela é entendê-la, é capturar com inteligência e raciocínio, é compreender. Um dos significados, e o mais importante para mim, dentro desse contexto, é conter em si, tomar para si. Então, estou dando aqui uma explanação geral de pontos importantes dessa parábola. Mas eu quero voltar a esses 4 tipos de solo e observar algumas coisas junto com vocês, amém? Jesus ensinou sobre 4 tipos de reações ao Evangelho. E elas estão ilustradas em 4 tipos de solos. O primeiro é a beira do caminho. Mais uma vez eu vi uma cena interessante. Eu estive em Sinop semana passada. Pelo caminho, né, sempre aquela estrada ali cai muito grão, né? Milho, soja e tudo e tal. Aí vem aquelas emas comer. Elas chegam até ali a beirada da estrada. O irmão sabe, já está ali assim, ó. Isso não acontece só lá não, né? Em vários lugares aí. Vem ave que come, tem as emas que vão lá e comem também daqueles grãos que caem na beira do caminho. Vem a ave, mas não é só a ave que rouba, né? Tem gente também que quando carga vira, peneirando e jogando dentro do saco e botando em cima da caminhonete, levando. Então a gente vê isso, semente que caiu à beira do caminho. Aí o que acontece lá? O que é a beira do caminho? É um lugar onde muitas pessoas passam. É o lugar onde muitas pessoas passam. A semente fica numa superfície, ela não tem poder de penetração, de entrar no solo. Revela o quê? Falta de compreensão. Essa penetração no solo é falta de compreensão de quem ouve a palavra de Deus. Como consequência, Jesus está dizendo, vem o maligno, o diabo, e rouba a palavra que foi semeada no coração. Mas a grande explicação para esta falta de compreensão está no verso 15 que eu falei para vocês. Que mostra pessoas que ouvem a palavra de má vontade, com um coração não inclinado para aquilo. Assim, elas estão impedidas de serem curadas. Hoje é dia para a luz do Evangelho remover a cegueira de todo entendimento, de todo coração. Porque, irmãos, nós estamos vendo aqui nessa parábola uma situação espiritual. Porque onde que eu quero chegar com vocês já? Que existem três perspectivas dessa parábola a serem vistas. A primeira é a que Jesus fez, que nós lemos e estamos repassando aqui agora, que é uma visão explicativa. E a visão explicativa só serve para a gente que semeia a palavra. Porque acredite, nós temos sim uma expectativa de chegar num culto, numa reunião e encontrar somente corações férteis. Mas isso não vai acontecer sempre. No meio da lavoura vai ter corações férteis, mas vai ter corações com pedra, vai ter corações com espinhos e vai ter corações com um caminho de chão batido, onde as pessoas passam, como a beira do caminho. Então, é claro que a gente tem essa expectativa. Nosso maior desejo é isso. Então não há problema em semear. E veja, o semeador não escolhe onde lançar a semente, perceberam isso? Ele não escolhe, porque o que a parábola mostra que é aparente, por exemplo, pedra é aparente, espinhos são aparentes, beira do caminho é algo que pode se ver, mas tudo isso diz respeito ao que está dentro do coração, e o que está dentro do coração eu não tenho como ver. Por isso o semeador não escolhe o lugar onde vai semear. Então não é uma parábola sobre o semeador, e nem sobre a semente, porque a semente é poderosíssima, é a santa palavra
de Deus. Você acha que tem algum problema com a semente? Eu não acho que tem problema com a semente. Então, continuando nossa reflexão, o solo rochoso diz assim: este é o tipo de reação que se caracteriza pelo fato de existirem pessoas que ouvem a palavra de Deus, recebem com alegria, mas não dura muito tempo. Qualquer angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Irmãos, em geral, essas pessoas são pessoas atreladas ao que Deus pode dar hoje. É o tipo de gente que está atrelada, apegada àquilo que Jesus pode fazer por ela agora, hoje. O que Deus pode me dar? E às vezes elas até recebem, tanto que o texto diz aqui que elas chegam a receber com alegria. Mas aí vem um problema, vem o sol. São pessoas que não suportam adversidades da vida e já no primeiro obstáculo abandonam a fé. Vai nascer uma florzinha no meio das pedras, mas vai vir o sol e ela não vai aguentar. O texto diz que isso acontece por causa da perseguição, quer dizer, por causa da palavra de Deus. Ou seja, essas pessoas são perseguidas por causa da palavra de Deus. Vem esse tipo de calor e elas não aguentam, logo morrem. Preste atenção, nos últimos dias, o que não vai faltar é perseguição por causa da palavra de Deus. Vou mais além. Não precisamos esperar os últimos dias. Já está acontecendo perseguição por causa da palavra de Deus. Então, pessoas que são atreladas ao que Deus pode dar, não estão pensando na sua vida futura, no seu destino futuro. Elas estão pensando no hoje. Estão felizes, Jesus me deu, Jesus me abençoou, Jesus me curou, Jesus me livrou, Jesus me deu um carro, Jesus me deu uma casa. Aí tá, na hora que ela é colocada à prova de escolher ficar com a palavra de Deus, dar testemunho da palavra de Deus, ela recua. Porque ela tem medo de sofrer perseguição por causa da palavra de Deus. Na hora que ela tem que escolher obedecer a palavra de Deus lá no trabalho dela, diante da família, em situações difíceis, quem sabe até mesmo de perseguição física, de morte mesmo, a hora que ela tem que decidir por isso, vem o sol e queima, não frutifica. Terceiro, o espinho, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ou de vocês. 1 Pedro 5, verso 7, a Bíblia diz que a gente deve lançar sobre Cristo toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Então guarda isso no seu coração, Deus cuida de mim. Por causa da ansiedade com as coisas desta vida e a fascinação pelas riquezas deste mundo, a palavra fica infrutífera. Não é uma palavra para ricos, nem uma palavra para pobres, mas é uma palavra em função da sedução das riquezas que produzem e podem atingir tanto ricos quanto pobres. Quantas pessoas têm vendido o corpo, o cargo, a saúde, a sua integridade, porque simplesmente estão fascinados pelas riquezas? Quantas pessoas têm negociado Jesus por 30 moedas de prata, seu relacionamento com Jesus, por causa da fascinação pelas riquezas? Eu não estou falando, tem gente que pensa que quando fala de fascinação das riquezas, só coloca isso na conta do rico. Não, o pobre também quer ser rico, irmão. E ele busca isso, busca prosperar financeiramente. Então, não é errado não, tem nada errado nisso, viu? Em querer prosperar. Só que não pode ser isso não pode estar no primeiro lugar da sua vida, a ponto de se tornar uma fascinação por isso. Boa terra. Isso aqui é fácil, pastor. É fácil compreender a boa terra. Este ouve a palavra de boa vontade e a compreende, e por isso produz muitos frutos. Frutos de obediência que conduzem à salvação, à cura, à libertação, ao poder, à graça, conduz à vitória e muitas outras bênçãos. Produzir fruto é também a garantia de perpetuação da espécie da semente que foi plantada, pois dentro de cada fruto existe uma ou mais novas sementes. Vê o mamão, tanto de semente que tem no mamão, na melancia, não é verdade? A ameixa só tem uma, mas quando planta e cresce, há um monte, não é verdade? E além disso,
O fruto demonstra a sua essência e o seu propósito. Por exemplo, o pé de mangueira não pode dar maçã, senão a mangueira, o pé, perde o seu sentido de existir. O pé de mangueira nasceu, foi criado para dar manga. E o fruto revela o pé. Você vê que ninguém chama árvore. Aquilo é uma árvore. Árvore de manga. Veja, você fala o quê? Mangueira. Você atribui o nome da árvore ao fruto, não à árvore em si. Ninguém chama o coqueiro de palmeira. E ele é uma palmeira. Você chama ele de coqueiro, por causa do fruto que ele dá. Você não chama o buriti de palmeira, que também é outra palmeira, né? O buriti é uma palmeira? Não, você chama ele de buriti, olha, por causa do fruto que ele dá, que é o buriti. Entenderam? O fruto revela então esse propósito, revela a essência, diz de onde ele veio. Não adianta você olhar para a manga e falar assim, acho que você veio de uma moeira. Não, não veio. Veio de uma mangueira. O fruto revela de onde você é. Você quer saber, você quer receber das bênçãos produzidas pela palavra de Deus e produzir frutos? Então tenha sempre em seu coração preparado para receber a palavra de Deus. Seja uma boa terra. Aí você me pergunta, como, pastor? Como eu posso ser uma boa terra? A resposta está na maneira como você recebe a palavra de Deus. Se você recebe a palavra de Deus como um livro de história, será um livro de história para você. Se você recebe a palavra de Deus como um livro de moral e ética, será só um livro de moral e ética para você. Mas se você recebe a palavra de Deus como palavra de Deus, então ela é poder para a salvação de todo aquele que crê. É isso que acontece quando você lê a palavra de Deus. É interessante que isso aqui tudo está ligado ao ouvir, não é verdade? Ouvir é uma forma de se alimentar, irmãos. Ler também é uma forma de se alimentar, de alimentar a sua alma. O que você dá para a sua alma, ela pega. É igual uma esponja. Você dá para ela, ela pega. Então cuidado com o que você ouve, ou cuidado com o que você se alimenta. Principalmente em dias conturbados, onde se ouve muita coisa em muito lugar. Muita coisa na internet, muita coisa no celular, né? Chega a todo momento, no grupo da família, nos WhatsApp da vida, no Instagram, tem informação de tudo que é lado. Cuidado com o que você ouve. E às vezes aquele ímpeto, aquele desejo de ficar ouvindo pregação, cuidado também. A Bíblia não diz que só vai ter falso profeta no púlpito, não. Na internet é que pode ter mesmo. Você não conhece a pessoa? Lá é que pode ter mesmo. Então cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você se alimenta. O importante é não somente ouvir, mas como você recebe isso. Com que coração você recebe isso. Com que coração você recebe a palavra de Deus. Hoje você compreendeu o que leva muitas pessoas a não receberem a palavra de Deus. Muitas circunstâncias aqui, nesse texto, nos mostra por que muitas pessoas não recebem a palavra de Deus. Você que é um semeador da palavra de Deus, você também não precisa ficar frustrado, por isso que tem a visão explicativa do texto. Ele explica para a gente por que muitas pessoas não recebem. Isso pode nos deixar frustrados, né? Mas, Deus, eu falei, eu preguei, eu ensinei, eu falei a palavra, eu ministrei, eu orei pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu irmão, minha irmã, pelo meu patrão, pelo meu empregado, pelos políticos, pelas autoridades. Eu orei pelo irmão, pela irmã, pai, tem muitos corações. Isso, de certa forma, traz um conforto. O objetivo de Jesus, nesse texto, é demonstrar realmente as reações diversas ao Evangelho, que é o que eu chamo de diagnóstico, visão explicativa, voltado para o problema do coração, ou seja, o problema do coração, o problema da terra, e não o problema da semente e do semeador. Mas tem uma outra visão, e é isso eu quero trazer para vocês nessa noite como chave de vitória, tá? É bem simples.
Não é muito complicado, não. É a visão introspectiva. A visão introspectiva nos mostra que, ao olhar para esta parábola, podemos nos ver nela. Aí você fala assim, pastor, realmente eu me vejo nela. Me vejo como uma terra fértil. Será? Aí falou, pastor, você está querendo mudar o texto? Não, vou usar uma alegoria aqui para vocês, tá? Ela pode ser vista dessa maneira. Para quem? Para quem tem um coração sincero. E eu vou dizer como. Para quem está no processo. Uma grande lavoura, uma grande área de terra, ela tem diversos pontos diferentes geologicamente falando. Ou seja, a terra não é homogênea. A terra, aquela lavoura, vamos supor que aqui seja uma lavoura, ela não é homogênea. Entendeu? Ou seja, não é tudo igual, não é a mesma terra. Tem diversos pontos que tem uma terra diferente da outra. Aí o cara vai lá e semeia tudo, só que aquela terra, aquela parte, aquela área, aquele pedacinho está precisando de um determinado nutriente, fósforo, vamos dizer. Na outra está precisando de nitrogênio, na outra está precisando de mais água do que naquela. E a falta de determinados nutrientes pode atrair o quê? Pragas. E aí é preciso trabalhar a fertilização do solo. Por isso que existe laboratório de análise de solo. Obrigado, os universitários. Então, laboratório de análise de solo. Olha que coisa interessante. O cara vai analisar o solo. Mas que solo? De determinados pontos, porque a maioria está frutificando normal, está bem fertilizado, o solo está bem, está tudo ok com o solo, mas tem alguns pontos que não. Veja que nível que a gente está hoje em dia, né? E aí tem drone para fazer esse acompanhamento, o cara vai lá, tira a amostra do solo, vai de moto, aí já monta lá, já põe as amostras dentro da motinha dele e vai para outro lugar, não sei o quê, e aí às vezes a pessoa só consegue identificar quando vem a praga, por causa do solo, aí vai lá tratar o solo no próximo plantio, já delimita a área. Cara, muito interessante isso, né? Ou seja, mostra para nós que tem parte de toda a área com defeitos, com problemas. E às vezes a gente está num processo, não da beira do caminho, mas às vezes tem espinhos em nosso coração. Tem áreas da nossa vida que a gente recebe a palavra com alegria, mas vem um probleminha, deixa de buscar a Deus. Tem áreas da nossa vida que tem espinhos. Você recebe até a palavra, você ouve a palavra, mas vem a fascinação das riquezas, os cuidados deste mundo. Quer ver um exemplo de cuidados deste mundo? O que está acontecendo hoje no Brasil. A forma como você reage a esses problemas diz como está o seu coração. Será que o meu coração é uma terra fértil? Porque a semente de Deus diz o seguinte: a nossa pátria não é aqui, nossa pátria é celestial. Sabe aqueles que vão herdar a pátria celestial, sabe o que a Bíblia diz? Que mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Está lá em Apocalipse 12. Esses vão herdar a pátria celestial. Aí, o hino nacional nosso diz o quê? Não teme quem te adora a própria morte. A gente é capaz de dizer isso para uma bandeira, mas não é capaz de dizer para o céu. Já mostra o quê? Que os cuidados deste mundo. Quer ver um tipo de cuidado deste mundo? É achar o que o mundo vai dizer se você falar a verdade. A ficar preocupado com a sua reputação diante do mundo. De ser testemunha de Jesus. De orar por alguém que está enfermo perto de você. De levar a palavra para alguém, ainda que seja uma dose, uma gotinha da palavra de Deus para alguém, com medo do que a pessoa vai pensar, vai dizer de você. Isso é cuidado deste mundo. E às vezes está presente no meio daqueles que se dizem terra fértil. Sou terra fértil. Será que é? Será que não tem um pedacinho aí nessa área fértil que tem espinhos? Será que não tem um pedacinho aí nessa área fértil aí que tem pedras? Essa é a visão introspectiva do negócio. Mas é justo você reconhecer isso. Não é pecado você falar assim, meu Deus, Pai, não sei o quê.
remove as pedras do meu coração, remove os espinhos. É porque a gente vê as coisas de uma forma assim tão absoluta e se esquece que existe uma outra perspectiva acerca disso. A chave de vitória hoje vem nessa última perspectiva que eu quero trazer para vocês, que não muita gente fala sobre ela, tá? Eu também não estou querendo ser inédito aqui, não. Preste bem atenção. A outra forma de olhar para essa parábola, sabe o que é? É no momento que você está intercedendo por pessoas. Olhe por essa parábola como uma chave de intercessão, de oração. Intercessão é um tipo de oração. Certo? Vem cá, você fica aqui embaixo. Eu tenho que estar falando porque está gravando, tá, irmãos? Você vai ficar aqui em cima. O Davi está sofrendo demais. E o Lucas é Deus. E o Davizão aqui está sofrendo, está numa angústia, cara, mas ele não sabe. Aí ele veio conversar comigo. Flávio, é o seguinte, eu estou numa angústia, estou passando mal, estou numa bad. Olha, eu estou com problema assim, assim, assim e tal. Beleza. Aí ele pede, cara, me ajuda em oração. Eu falei, ajudo. O que é esse ajudar em oração? É ir para a intercessão. É estar entre ele e Deus. Então eu chego diante de Deus e falo, Pai, ajuda o Davi. Pai, o Davi está passando por um problema difícil, está angustiado, está triste, tal, estou sendo intercessor. Você está entendendo? Eu estou entre o Davi e Deus. Eu estou me colocando, tomando a dor do Davi diante de Deus. Isso é interceder. Pode ser o Davi, pode ser o Brasil, pode ser uma porta de emprego, pode ser uma enfermidade, alguém que esteja enfermo, pode ser alguém que precise de salvação. Vocês entenderam? Isso é interceder. Obrigado. Vocês entenderam? Intercessão. Agora pensa nisso. O cara lá da beira do caminho tem um coração que não compreende. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que se o evangelho para nós está encoberto, para os que se perdem está encoberto também. Porque o Deus deste século cegou o entendimento, a compreensão dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do evangelho da glória de Jesus Cristo. Então é algo espiritual. Eu posso preparar essa terra para receber a palavra, em oração. Ainda assim, é uma decisão dele, mas eu posso em oração interceder por essa pessoa, posso ou não posso? Porque veja que Jesus está falando, vem o maligno, o diabo, eu posso repreender o diabo, posso ou não posso? Eu tenho autoridade para isso ou não tenho? Está aí, ó. É um outro jeito de olhar a parábola. Ah, mas tem uma pessoa que tem pedra no coração. Ela só está preocupada ali com aquele momento de alegria e tal, não sei o quê. Eu posso orar para remover essas pedras. Posso ou não posso? O que Jesus disse no túmulo de Lázaro? Pedra, erga-te, saia do caminho. Foi isso? Não. Ele disse, tirem a pedra. Ele poderia dizer, pedra, erga-te, saia do caminho. Poderia ou não poderia? Ele tem poder ou não tem? Ele repreendeu até a tempestade, gente. Ele não poderia dizer para uma pedra, erga-te e sai fora? Ele ressuscitou o morto que está lá dentro. Por que ele não pode dizer para a pedra, levanta e sai fora? Era o mais fácil. Mas ele disse para as pessoas, tirem vocês a pedra. Vocês, tirem a pedra. Eu posso preparar ou não posso essa terra? Eu posso remover os espinhos ou não posso? Em oração. Chave de vitória. Às vezes você está orando por alguém, não sabe, e ela está assim, ó. Às vezes você está orando, não. Às vezes você fala de Jesus para alguém, vem o inimigo e rouba. Cara, o que está acontecendo? Começa a orar. Prepara essa terra. Às vezes a pessoa recebeu e logo sumiu da igreja. O que aconteceu? Não, veio uma perseguição por causa da palavra. Às vezes a gente pensa que perseguição é só assim, né? Não, às vezes o diabo vem tirando uma coisa e botando outra no lugar. Às vezes o diabo vem desafiando ela a mostrar que ela é de Deus ou não. Aí ela... Você pode orar para remover as pedras ou não? Você pode orar para remover os espinhos. Só que eu vou dizer uma coisa para você, às vezes pode doer, tá? Que às vezes Deus vai tirar o espinho, sabe de onde? Das coisas onde o coração daquela pessoa está. Se for nas riquezas, então, meu filho. E Deus falar assim, vou tirar as riquezas.
Se o coração dela está nas riquezas, eu vou tirar as riquezas. E aí isso pode doer. E aí tem esposa que não tem coragem de orar assim pelo marido, e tem marido que não vai, e tem filho que não vai ter coragem de orar assim pelos pais. Perceberam que existem 3 perspectivas: uma que diz respeito a nós, uma explicativa, uma introspectiva, e essa terceira é proativa. Trata-se de entender o seu processo e não se conformar com a explicação só. É igual as pessoas se conformam em ouvir Jesus dizer assim: os filhos das trevas é mais prudente do que o filho da luz. Aí você se conforma nisso. É assim mesmo, ó dia, ó vida, ó azar, né? Por que você não pega e fala assim: Deus, espera aí, eu tenho um Deus, eu sirvo um Deus, Ele habita dentro de mim, o Espírito Santo habita dentro de mim, eu tenho todo o potencial que preciso para ser uma pessoa prudente. Eu não posso me conformar com a palavra dessa, Deus. Por mais que ela seja realidade de uma forma geral, eu como cristão não posso me conformar com isso. Porque eu tenho um Deus que de toda sabedoria e prudência e conhecimento e poder e graça. Como não posso eu ser mais prudente do que os filhos? Eu não quero perder essa batalha não, Deus. Por mais que seja uma realidade geral, eu não quero perder essa batalha. Eu quero me tornar mais prudente do que os filhos das trevas. Porque eu tenho um Deus poderoso. Mas você pegou e se conformou naquilo. Jesus apenas retratou uma realidade, ele não disse que isso tem que ser desse jeito. Jesus está mostrando aqui uma realidade, mas ele não está dizendo que tem que ser desse jeito. E vou provar para vocês. Ezequiel, abre aí, Ezequiel 36, 26. Você vai ver que não é heresia, não. Ezequiel 36, 26. Abre aí para nós, João. Também vos darei um coração novo. O que é isso? Uma terra nova. Uma terra diferente. Porém um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O que está falando aqui? De 4 tipos de coração, irmãos. 4 tipos de coração. O que Deus está dizendo ali? Eu posso mudar o coração. Eu posso transformar o coração. Eu posso transformar a terra. Eu posso tornar uma terra fértil. É isso que Deus está mostrando ali para nós. Eu posso tornar uma terra fértil. Se o problema aqui é problema de coração, Jesus resolve o problema do coração. Basta a gente querer. Amém? Entenderam? Vamos tomar posse disso? Tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a olhar para as pessoas de uma forma diferente, começar a orar diferente. Irmãos, isso não é uma coisa de quem semeia, não. Nós semeamos aqui como uma rede. Alguém pega a rede. Mas quem joga somos todos nós. Nós estamos num culto. Quando a gente vem para um culto, a gente tem que vir com esse pensamento. De, eu estou aqui, mas eu também estou jogando a rede. Por quê? Porque tem um visitante. Porque tem uma pessoa que ainda não conhece Jesus. Porque tem uma pessoa que ainda não abriu o seu coração para Jesus. Porque tem uma pessoa que está sofrendo, não sabe que está sofrendo, porque não consegue ainda compreender, o diabo tem cegado o entendimento dela, ela não consegue compreender a palavra de Deus, vem o maligno e rouba a palavra que é semeada nela, e não rouba tirando, rouba colocando outra coisa. Tem uma pessoa que pode ter uma pessoa que tem pedras no coração dela, ela até ouve a palavra, está ali, está ouvindo, está louvando, está fazendo um monte de coisa, mas o dia que vier uma circunstância difícil, ela não vai sobreviver. E aí você tem que orar porque Deus remova a pedra do coração dela, do meu, das pessoas que estão aqui. Senhor, ó Deus, toda a pedra. É um processo, irmãos, também. Esse introspectivo é um processo, é entender que você também está no processo, que existem pedras grandes, mas existem pedras pequenas. Independente do tamanho da pedra, elas têm que ser removidas para que o seu coração seja uma terra fértil. É uma intercessão por você, é uma intercessão pelo outro, é uma intercessão pelos perdidos. Mas aí o que acontece com a maioria dos crentes quando lê esse texto? Se conforma, é desse jeito. Mas se o próprio Jesus falou para a gente orar pelas autoridades, orar até por aqueles que nos perseguem, orar pelas pessoas, interceder por elas, então eu posso olhar para esse texto
me ver nele e entender, ter a humildade de reconhecer que existem coisas na minha vida que eu também estou sujeito. Estou sujeito a pedras, estou sujeito a espinhos, estou sujeito a que o inimigo roube a palavra em alguns momentos. Isso vai depender de quê? De como eu estou recebendo a palavra. Não se eu estou ouvindo ou deixando de ouvir, mas como que eu estou compreendendo ela, como que eu estou recebendo essa palavra na minha vida. É isso que acontece. É olhar de uma forma em que o meu coração esteja aberto para isso. É ter humildade de reconhecer que não é uma palavra só que contém Deus. É uma palavra que é a palavra de Deus para a minha vida. E aí sim, aí ela vai cumprir os seus efeitos. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Nós temos ainda um tempinho para fazer a unção. Amém, irmãos? Quantos entenderam? Não tem muita dificuldade nisso, é bem simples. Importante que você, nesse momento, também entenda e reconheça que existem situações nas nossas vidas que vão se transformando em pedras e em espinhos, e nós nem percebemos às vezes. Coloque seu coração diante de Deus e fala: Senhor, eu entendo que existem pedras e espinhos a serem removidas do meu coração. Entendo que eu preciso mudar minha atitude em relação à Tua palavra, em relação à experiência com a Tua palavra. E Senhor, ó Deus, eu não me conformo. Irmãos, o simples fato de você orar e dizer para Deus: Senhor, não me conformo desse jeito. O simples fato de você dizer essas palavras para Deus já vai demonstrar que você não se conforma com essa situação. Eu não aceito ser um coração cheio de pedra. Eu não aceito ser um coração à beira do caminho, que não compreende a palavra, vem um maligno e rouba a palavra. Eu não aceito a situação de ser um coração cheio de espinhos. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero ser um coração fértil. Remove de mim o que precisa ser removido. Trata comigo. Senhor, ó Deus, trata comigo. Muda meu coração em relação às coisas desta vida, em relação às coisas deste mundo. Ó Deus, ó Pai, muda meu coração. Senhor, está escrito, o Senhor vai colocar um coração diferente, um espírito novo. Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, molda-nos. Senhor, ó Deus, que sejamos como barro na mão do oleiro, para ser moldado por Ti, para ser trabalhado pelo Senhor. Ó Deus, ó Pai, para que venha a luz, que não esperemos as consequências dos nossos erros, as consequências da nossa teimosia, as consequências do nosso pecado vir sobre nós para despertarmos. Ó Deus, não, Senhor, muda-nos. Estamos dispostos, Senhor, ó Deus, a sermos mudados pelo Senhor, trabalharmos, Senhor, a ter um coração submisso, ó Deus, ó Pai, um coração disposto a aprender, a tomar o Teu jugo sobre nós, porque o Teu jugo é suave, Teu fardo é leve, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo cada vida que aqui veio, ouviu essa palavra, ou vai ouvir através, Senhor, ó Deus, do YouTube. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essas vidas, que elas possam, Senhor, ó Deus, se tornar um coração fértil, estar abertas para serem lavradas, aradas, moldadas, trabalhadas pelo Senhor, e ao receber a Tua palavra, ela venha frutificar em nossas vidas, Deus. Frutificar a 100, a 60, a 30 por 1, frutificar de maneira, Senhor, que agrade o Teu coração. Ó Deus, frutificar em vidas também, mas frutificar, ó Deus, ó Pai, no caráter de Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão, a consolação, o poder do Santo Espírito de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus sobre a terra. E a igreja diz: amém. Amém. Vamos na graça e na paz do Senhor. Obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.